Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Nesse texto que nós vamos ler, há uma referência muito pesada de Jesus aos apóstolos, que se você não consultar o capítulo 9, você não vai entender por que Jesus se dirige a eles de modo tão ríspido, tão direto. Diz assim o capítulo 9, a partir do versículo 37. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus, e eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa. Depois de o ter maltratado, pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou, aqui está a expressão que eu disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Vou repetir o 41. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pelo privilégio de poder viver na presença do Senhor mais um dia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos guardou, nos abençoou, mas pedimos, ó Deus, que Tu venhas falar ao coração e à mente de cada um de nós. Motiva-nos, influencia-nos, ó Deus, pela palavra e pelo Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? A narrativa do fato que ocorre aqui também em Marcos, coincidentemente no mesmo capítulo de Marcos, capítulo 9, é de um jovem que o pai tem um jovem desde a infância, desde pequeno, aqui desde a nascença. Ele é tomado por um espírito e esse jovem, ele se convulsiona, espuma, parece aí um ataque epilético, alguma coisa parecida. E o pai ouve falar de Jesus, leva o rapaz até Jesus. Jesus está no monte orando, e quando Jesus desce do monte, onde estava orando, vê que há um conflito, uma discussão, uma larga discussão entre os apóstolos e a multidão. A multidão está atacando os apóstolos, acusando os apóstolos, e ali eles não puderam fazer coisa alguma por aquele rapaz. E do meio da multidão, Jesus está perguntando: o que é que vocês estão discutindo? E o pai do menino sai do meio da multidão e diz: eu tenho um filho único, ele tem um espírito, um demônio que se apodera dele, e onde quer que ele esteja, ele convulsiona, e esse espírito não larga o meu filho de jeito nenhum, maltrata o meu filho. E eu trouxe para os seus apóstolos fazerem alguma coisa por eles, e eles nada puderam fazer. Lá em Marcos capítulo 9, ele diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus diz o que nós lemos no versículo 41. Jesus olha para os discípulos e diz, para os apóstolos, e diz: ó geração incrédula, até quando eu tenho que tolerar vocês? Essa é a tradução. Até quando eu tenho que tolerar essa situação? Geração incrédula. Por que Jesus disse isso aos apóstolos no meio da multidão? Vamos ver como que começa o capítulo 9.
Vamos voltar um pouquinho só, vamos lá no versículo 1 do capítulo 9. 9, Lucas 9, versículo 1. Leiam para mim aí pelo menos os 3 primeiros versículos. Não, está errado. Lucas 9, isto. Pessoal do estúdio, attention please, look at me now. Versículo 2. Eu vou ler, só um minuto, deixa eu ler aqui, que a coisa está... parece até que o Jack Stripador passou por ali, né? Está assim aos pedaços. Vamos lá, deixa eu tentar para que os irmãos entendam. Lucas 9, 1 diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leve nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Jesus disse: eu estou enviando vocês, estou dando a vocês autoridade sobre todos os demônios. E autoridade para vocês curarem os enfermos. É assim que começa o capítulo 9. E quando a gente chega no 9:37, eles estão diante de uma pessoa que está endemoniada. E está enfermo por causa dessa possessão. E aí Jesus está lá longe no monte, vivendo o momento da transfiguração. E quando Jesus desce, os apóstolos estão ali e eles não conseguem expulsar o demônio que tem naquele menino, naquele rapaz. Eles não conseguem curar a doença daquele rapaz. Só que lá no início do capítulo 9, um pouquinho antes, Jesus disse a eles: eu estou enviando vocês e estou dando a vocês autoridade para vocês expulsarem demônios e curarem os enfermos. E agora Jesus desce, e aí Jesus olha, está uma briga, os apóstolos sendo acusados pela multidão. E aí Jesus diz: o que vocês estão discutindo? E o pai do menino disse: eu trouxe o meu filho, ele tem um demônio, e ele tem uma doença por causa disso, e onde quer que esse espírito apanhe o meu filho, ele quer destruir o meu filho. E eu trouxe para os apóstolos fazerem alguma coisa, e eles não puderam fazer nada. E aí Jesus olha para eles, lembra o que Jesus disse a eles em Lucas capítulo 9, versículo 1? Jesus disse: eu dou autoridade a vocês. E aí Jesus, quando ouve isso do pai do menino, Jesus olha para os apóstolos e diz: ó geração incrédula, diz aos apóstolos. Por que Jesus estava dizendo a eles que os apóstolos, eram uma geração incrédula? Porque Jesus havia dito a eles: eu dou a vocês autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Eu estou dando autoridade, e eu estou enviando vocês com essa autoridade que eu estou dando a vocês. Quando eles não expulsam, eles não conseguem, Jesus diz: geração incrédula, até quando eu vou ter que tolerar vocês? E tendo dito isso, chamou o menino e repreendeu o espírito que estava sobre ele, e o menino ficou são, ficou curado, ficou liberto. A grande lição para nós aqui é que Jesus muitas vezes ele fala ao nosso coração por meio de uma música, por meio de uma pregação, por meio de uma leitura da Bíblia, a palavra de Deus, por meio de alguém que está tomado pelo Espírito do Senhor falando ao nosso coração.
e a gente não se apropria, não se apodera daquilo que Jesus está dizendo a cada um de nós. O problema dos apóstolos aqui é que eles não prestaram atenção, ou se prestaram, não acreditaram naquilo que Jesus disse a eles. Jesus disse: eu estou dando a vocês autoridade para vocês expulsarem os demônios e para vocês curarem os enfermos. E eles estão ali vivendo aquele momento. Quando Jesus volta e vê aquela situação, eles já tinham uma autoridade dada por Jesus. O não exercício do dom ou da autoridade dada por Deus provoca em Jesus uma reação ou uma ação que Jesus olha para eles e diz assim: vocês são incrédulos. Ou seja, Jesus está se referindo ao capítulo 9, versículo 1. Jesus está dizendo: vocês não lembram que eu disse a vocês que eu dou a vocês autoridade sobre os demônios e para curar os enfermos? É isso que Jesus está dizendo aos apóstolos. E a gente muitas vezes precisa ouvir isso de Jesus, porque muitas vezes a gente não toma posse daquilo que Ele está dizendo. A gente ouve e a gente se porta como os apóstolos. A gente ouve, mas não acredita. E por não acreditar, provoca até a própria ira de Deus sobre nós. E por não acreditar, não produz o resultado que Jesus espera que seja produzido através das nossas vidas. Jesus está indignado com os apóstolos. Não é porque eles estão ali, o pai do menino está indignado com os apóstolos. Jesus está indignado porque Ele disse a eles: eu dou a vocês autoridade. Eu dou a vocês a autoridade para expulsarem os demônios. Lá no capítulo 1, Jesus já havia dito isso a eles. E esse fato vai ocorrer no versículo 37. 36 versículos depois, eles ainda não estão exercendo essa autoridade dada por Jesus a eles. Talvez você diga assim: pastor, mas eles tinham mesmo essa autoridade? Quando Jesus morre e eles ficam para dar continuidade ao trabalho, ao ministério, os irmãos vão olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, por isso tem esse nome, Atos dos Apóstolos. Você vai ver o que Deus vai fazer através dos apóstolos. Pessoas vão ser curadas, vão ser libertas de demônios, de espíritos. A bênção de Deus vai se manifestar através deles, porque eles passam a crer. E muitas vezes a gente se acostuma a não crer, a ouvir, mas não tomar posse da bênção que Deus tem para cada um de nós. Em outras palavras, Jesus está dizendo a eles assim: ó geração incrédula, Jesus está dizendo assim: vocês não acreditaram em nada do que eu falei para vocês. Você conhece algum crente assim? Que não acredita em nada do que lê, não acredita em nada do que ouve na pregação, não acredita em nada do que ouve na canção de alguém inspirado por Deus? Jesus está dizendo: vocês não acreditaram em coisa alguma que eu disse a vocês. Por isso a expressão incrédulos, ou geração incrédula. Vocês não acreditam em mim. É isso que Jesus está dizendo. Você já imaginou Jesus olhar para o céu, olhar para você e Jesus diz assim: você não acredita em mim. Você não acredita no que eu disse a você. Você não acredita naquilo que eu ensino a você. É isso que Jesus está dizendo aos apóstolos. Que nós nos livremos desse risco ou deste comportamento de ouvir Jesus dizendo: você não acredita em mim. Você não crê na minha palavra. Você não crê naquilo que eu ensinei você. É isso que Jesus está dizendo. Ó geração incrédula. Em outras palavras, vocês não lembram que lá no versículo 1 do capítulo 9, eu dei a vocês autoridade sobre todos os espíritos.